Muito bom dia! Estamos iniciando mais um De Grão em Grão, que você sabe, passa todo sábado às 10 horas da manhã, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje nós vamos falar de fartura, tá vendo? Isso é a fartura de alimentos, né? Então a gente vai falar sobre segurança alimentar, não segurança de alimento. Segurança de alimento é você saber a origem, se ele é contaminado, se não é. Não, nós vamos falar de segurança alimentar. Ou seja, se faltar comida, o gordinho aqui vai ficar magro e vai ficar extremamente irritado. E eu convidei hoje uma pessoa extremamente especial para conversar com a gente, lá do CPTEC, a Andréia, que vai se apresentar agora aqui, contar o que ela faz, o que deixa de fazer, aonde faz e qual é a formação dela. Andréia, está contigo, fica à vontade. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre segurança alimentar e, por consequência, produção de alimentos no Brasil. Eu hoje sou pesquisadora do CPEA, que é o Centro Avançado de Pesquisas Econômicas lá da Universidade de Agricultura Luiz de Queiroz, a conhecida, né, tão famosa Exalc de Piracicaba. E, além disso, eu atuo também no departamento como professora, com as disciplinas mais voltadas para a área de métodos quantitativos. Lá no CPEA, então, a gente tem vários boletins, o CPEA é uma equipe muito grande, com muitos pesquisadores, analistas, colaboradores. A gente está diariamente envolvido com os agentes da cadeia, produtores, cooperativas, abatedouros, processadores de grãos. Então, a gente tem uma rede de colaboração muito grande. E além das áreas em específico, né, de produtos, soja, milho, trigo, açúcar, algodão, hortifruti, né, que é o que está aí atrás aí da sua tela, a gente também tem, a gente faz análises que a gente chama de transversais, né? A gente acaba olhando para todos os produtos, como que eles estão afetando a economia. Então, a gente tem lá o cálculo do PIB, do agronegócio, que a gente divulga, e também a gente faz acompanhamento do mercado internacional para commodities agrícolas, né, os produtos do agronegócio, que a gente acompanha e também escreve boletins, e, por consequência, os impactos dessa produção sobre preços, da economia, inflação, sobre outros setores, porque a gente sabe que, por exemplo, grãos acaba sendo matéria-prima para carnes, para outros produtos, né? Também acompanhamos o setor florestal, o setor algodão, né? Que é matéria-prima para a indústria têxtil. Então, o CPEA tem muita gente trabalhando, acompanhando todos os setores, e a gente vai tentando entender os setores isoladamente e no contexto macro, aí, todos os produtos. Nossa, é um trabalho muito complexo, né? Vocês têm toda a cadeia do agronegócio brasileiro na mão de vocês aí. Por outro lado, é uma fonte de informação, de dados fantástico, né? Exato. Bom, Andréia, hoje de manhã a Conab soltou aí um relatório, né, em relação a safras, etc. e tal. Falando em segurança, a gente fala na base da ração, que é o milho, né? 70% da ração vem no milho, que pega toda essa cadeia que você falou, né? Frango, suíno, bovino, né? E mais a alimentação nossa também, humana, né? Ovos também, fora subprodutos que o milho tem, que vai para a química e tudo mais. Vamos dar um pontapé inicial aí no milho. Tem aí tanto, né? Estão falando tanto, vai ter milho, não vai ter milho, vai faltar milho, não vai faltar milho, milho vai ficar caro, vai ficar barato, vai ser difícil comer, não vai ser difícil, vai faltar boia, né? A situação da pandemia, quer dizer, também é uma coisa bastante complexa. Eu gostaria que você desse aí uma ideia para nós do que vocês estão enxergando hoje em relação ao milho. Depois a gente pode abrir para outros produtos. O milho, eu acho que já desde o ano passado você tem uma atenção especial, né, ao milho, por conta justamente de ser a principal matéria-prima para a indústria frigorífica, né, da base de aves e suínos principalmente. Então, para você ter uma ideia, eu até anotei aqui o milho, a saca, né, os preços que o CPEA acompanha no ano passado,
mais ou menos no final de abril, começo de maio, que estava ali em torno de R$50, hoje está R$100, então dobrou os preços do milho, né? E o que aconteceu ano passado? Acabou segurando um pouco a exportação para manter no mercado doméstico. Houve um apelo da indústria para o governo tirar a tarifa para poder ficar mais barato importar também, para não faltar o milho aqui. Mas o fato é que o milho, como ele acaba usando a mesma área da soja, né, em alguns momentos, e é um produto que também tem uma grande demanda mundial, os preços têm subido, continuam subindo, e o produto continua apreciando aí no mercado. André, só fazendo um parênteses, né? Eu fui produtor por 30 anos aí, a gente tem que pensar que no Brasil é muito mais seguro produzir soja no verão do que milho, né? Não sei, em regiões mais altas que no Paraná ali beneficiado, e algumas regiões talvez de Goiás, Minas e Mato Grosso, que tem algumas regiões mais altas que no verão é interessante. Então a gente corre muito menos risco, né? Eu acho que esse é um fator que vem acontecendo, vem diminuindo a safra de verão de milho ano a ano, né? Exatamente pela dificuldade da gente produzir milho durante o verão, né? Talvez agora com essas genéticas que vem vindo, melhora. E a gente fica dependendo da segunda safra, que virou a grande safra, né? Que produz 70% da nossa produção. A safrinha virou a principal safra de milho. É a primeira safra já, né? E a gente fica dependente dela, que não é uma época ideal de plantio de milho, né? Por N motivos. Então, acho que esse ano o problema pode ser justamente agora, que é o período de preparar aí para a segunda safra, que houve atrasos, né? Com a soja já teve algum problema, mas a gente conseguiu recuperar janelas, e agora o milho, a preocupação com a segunda safra, que é a maior safra, né? Em termos de volume. Calculava-se uma produção perto de 90 milhões, já se acha que não produz 70. Algumas casas, eu acho que hoje o Conab não foi esse o número que ele deu, mas ele dá um pouco mais que isso, acho que ele dá 74, se eu não estou enganado aqui, mas a gente está falando aí que possa cair aí para 70, né? 70 com 24 do verão, estamos falando 94, muito longe do 108, né? Que a gente tinha. Sim. É uma quebra aí superior a 10%, talvez 15%, né? É uma quebra relativamente grande, né? Eu considero muito grande dentro do volume que a gente tem. Aí a gente tem um preço que está alto, né? Estamos vendo aí na Bolsa 99, R$100, vencimentos futuros acima de R$100, né? Negócios em São Paulo parece que também superiores a 100, aí você que tem esse dado na mão. Mas o que isso reflete nessa cadeia toda, né? Porque o mercado, ele é soberano. Ficou muito caro, o cara não compra, tem que ficar barato, né? Sim. E aí, na verdade, sim. O milho, como que ele vai se espalhar aí pelas cadeias produtivas? O maior impacto do aumento de preços é na ração, né? Porque a gente sabe que em torno de 70% da ração, principalmente para aves e suínos, eles usam o milho. Esse número, talvez você tenha até mais atualizado, mas a gente, conversando com o setor, eles sempre colocam esse perto de 70%. Então, o custo vai aumentar muito, né? E com isso, do outro lado, você tem uma recessão econômica, uma queda de renda das famílias. O que acontece? A indústria também está preocupada porque ela não está conseguindo repassar isso para o produto final, né? Então, quando eu vou comprar um frango inteiro, um peito de frango, uma parte de suíno, eu não consigo passar. Você veja, você teve um aumento de 100% no preço da matéria-prima, então você teria que estar aumentando o preço desse produto
o preço da matéria-prima, mais ou menos 70% representa, e daí você tem outros custos industriais. Mas quanto que você teria que estar repassando 20%, 30% no preço da carne, né? Então, num cenário onde você tem um desemprego ainda elevado, perto de 14%, apesar do maior relaxamento aí das restrições, né? Então, já chegou lá mais de 14, agora está abaixo de 14, pela pesquisa do IBGE, mas mesmo assim é muita gente sem renda, né? E acaba dificultando o repasse desse aumento de custo da indústria. Mas a gente vê no boi uma situação exatamente interessante em relação a isso. O consumo da carne interno está trancado, né? Tá muito caro, o boi está em queda. Caríssimo em queda. As exportações continuam indo muito bem, mas até aumentou o percentual, né, de exportado em relação a anos anteriores. Deve se manter firme pela demanda de alimentos do mundo, principalmente da Ásia, mas acho que o mundo todo está aí com uma demanda muito forte. Mas a gente não vê o preço do boi cair porque não tem boi, né? Então a gente tem não tem boi. É uma situação assim que para mim inusitada, né? O preço não cai, não tem consumo e o preço não cai porque você não tem a matéria-prima para oferecer o produto, né? E isso cria até um problema para os frigoríficos exportadores estão conseguindo, né, se sobreviver bem, com uma boa receita, porém os que trabalham só no mercado interno estão sofrendo muito, né? Então, sim, eu vejo essa situação. Pode falar. O que a gente percebe desse momento difícil que a gente está passando é que, e com a questão da pandemia e do comércio internacional, que assim, alguns setores indo muito bem, então se recuperaram com taxas assim, de 2 dígitos de crescimento, e outros que não conseguem recuperar as perdas, não conseguem repassar os custos. Então, acaba sendo muito bons para um e outros com muita dificuldade de sobreviver esse momento, né? Sim, muito complicado. E aí a gente fala, né? Bom, a gente tem uma safra de milho que pode ter uma quebra significativa, uma redução complicada do estoque interno, e um segundo semestre que é uma incógnita, né? A gente se imagina se no segundo semestre a gente tiver uma vacinação que a gente consiga, até julho ou início de agosto, que a gente consiga realmente ter vacina para vacinar a população num número significativo e começar a reaquecer a economia para o segundo semestre. Como que a gente não chegaria no final do ano com estoques apertados de milho, com estoques apertados de carne, né? Pelo menos a bovina, a ave eu acho que não é um problema, né? A ave é muito rápido para produzir, o suíno é relativamente rápido, né? Mas não tanto quanto as aves. E que tamanho de impacto que a gente teria se a gente realmente tiver uma retomada no segundo semestre? Vocês já olharam para isso? Porque eu acho que a grande preocupação do primeiro semestre agora é saber como que a gente vai ficar no segundo semestre, porque eu tinha visto que os preços não cairiam, não cederiam até junho. Até junho, o preço de milho, boi, soja não cairia. Isso é pelas informações que eu recebo. Segundo semestre eu acho uma incógnita, né? Eu vejo mais altista do que baixista. O que vocês têm de dados aí, de informações que você tem aí, que possa dar um pouco de luz para nós? Na verdade, assim, você tem safra, por exemplo, de soja já praticamente definida, milho, segunda safra ainda tem toda essa incerteza sobre o tamanho da oferta, mas uma coisa é certa, as empresas estão tomando decisão agora. E o que a gente sabe? Se você tem uma demanda aquecida internacional, parte dessa produção vai para o mercado internacional, que você tem um mercado que, mesmo que no segundo semestre, tende a crescer mais, mas você não vai ter um crescimento rápido de um mês para o outro, isso vai se dar paulatinamente ao longo dos meses, as empresas já estão contratando ali os seus pintinhos para os seus alojamentos, para poder abater nos próximos meses, né? E já estão contratando ração, tudo.
Isso já está sendo precificado pelas empresas, e com certeza a gente deve ter um setor aí um pouco mais conservador, reduzindo um pouco o abate. Até o de aves, o de bovinos, que o IBGE acho que soltou hoje, né? Eu vi a notícia, no primeiro trimestre, acho que houve uma redução de 30% do abate de bovinos, né? Então, e acredito que pelos fundamentos que a gente tem hoje, que vão ser usados aí de base para a indústria de aves e suínos, também não vejo um crescimento grande da oferta desses produtos finais. Porque o preço não vai cair de 100 para 50 de uma hora para outra, e a indústria sabe disso, né? Mesmo que, por exemplo, no ano passado, houve uma pressão nos preços que veio muito mais por conta do dólar do que dos preços do mercado internacional, né? O dólar nominal ano passado, ele sofreu uma apreciação de 30%. E isso foi repassado pelos preços em reais. Esse ano, a gente não vai ter, provavelmente, esse efeito do dólar. Ele está um pouco mais tranquilo, né? Variações menores e até ficando um pouquinho mais barato. Está aí na casa de 5,20, 5,30. Mas, por outro lado, porque você tem China crescendo muito, você tem Estados Unidos crescendo muito, Europa agora que já está conseguindo enxergar crescimento, já está liberando também, já vê um crescimento robusto. Então, se você tem um crescimento de demanda internacional, você não tem espaço para quedas de preços, né, desses produtos dentro desse ano, ou quedas significativas que pudessem alterar o cenário que a gente tem agora, né? Então, eu não acredito em reduções, eu acredito que ainda a gente vai ter pressão de preço, nesse semestre, principalmente. Óbvio que vai depender muito do clima ajudar, isso a gente já está vendo no milho. Então, até junho, a gente já tem aqui Brasil, Argentina, né, no hemisfério sul, a oferta agrícola mais definida, e segundo semestre a gente fica de olho aí, Estados Unidos, principalmente, né, o que é um grande exportador também, como que o clima vai afetar a produção agrícola lá, né? O que eu fiquei muito preocupado, que eu não achava que o número era tão forte assim, eu fiquei extremamente preocupado. Você foi confirmar aí? Eu já plantei muita safrinha, né? Mas foi um número que a Conab soltou hoje, né? Foi um número assim que me deixou extremamente assustado, que 52% das lavouras no Brasil de milho estão em floração, em pendoamento, e 21% estão em desenvolvimento. Nós estamos falando de 73% da lavoura de milho está indefinida. Previsão de chuva. Com pouquíssima chuva e muito localizada em algumas regiões, né? Esse é o problema. O problema é teremos teremos umidade. Chuva até tem, né? Ontem choveu 5 milímetros. O que vai fazer a diferença de 5 milímetros numa região que está 50 dias sem chuva, ali no norte do Paraná? Tem algumas regiões do Paraná que estão indo bem, algumas regiões do Mato Grosso estão indo bem. Tem regiões de São Paulo aí que está um horror, né? Está falando o pessoal que planta aí no oeste de São Paulo, os caras estão com quase 60 dias sem chuva, torcendo, aí nublou, diz que nublou, vai chover, mas tem que ser uma chuva realmente, né? E precisa ver se essa chuva não vai chegar tarde. Então eu fiquei assustado, porque de repente os 68 milhões, 70 milhões de toneladas, tendo um número de 73% aí pela frente de definição, eu assusto muito. Já passei por muitas lavouras de safrinha, desde que iniciou a safrinha. Eu plantava em São Paulo e aí passei por muita coisa na safrinha. A gente entende quando tem essa quebra aí de chuva, o que acontece, acaba colhendo alguma coisa. Então, e a questão do clima, o que a gente percebe nos últimos anos, com essa questão do aquecimento global, da mudança do clima, é que as chuvas estão cada vez mais concentradas em poucos períodos. Então, você tem períodos de seca mais prolongados,
E às vezes quando chove, chove demais, né? Você fica esperando a chuva e aí a chuva vem, mas também acaba tendo um efeito negativo por ter um volume muito concentrado em poucos dias, né? Então, assim, a questão climática, o setor de produção agropecuária precisa estar atento, porque ele é afetado, né, pelo clima. As janelas de plantio começam a ser significativas, né? Em 1990 a gente plantava, tudo bem. Aí você invadia um pouquinho abril e até meio de abril você ainda produzia lá na frente. Agora não está acontecendo isso. Mês de abril, normal chover quanto? Estou chutando aqui. 100 milímetros. Aí chove 100 milímetros nos 3 primeiros dias. E não chove mais o mês de abril, que é o que você comentou, é o que está acontecendo. Né? Então, as janelas de plantio estão sendo importantes. Então, o que está acontecendo? E veja que em maio, nós já estamos em meados de maio e ainda não tem chuva. E não tem previsão de chuva, né? A previsão é que chova aí de hoje para amanhã, ou de amanhã aí até dia 14, que era a previsão numérica que tinha, mas era um número não muito significativo, e mais 15 dias sem chuva, quer dizer, fecha o mês sem chuva, né? Então isso é bastante complicado. Se a gente pegar de 2018 para 2019, onde que o plantio da soja foi cedo, né? Choveu cedo na primavera, correu um ano bom. Depois a gente conseguiu plantar, chegou a plantar algumas regiões aí no Mato Grosso, chegou a plantar em janeiro a safrinha. Em 15 de março, todo mundo já tinha plantado no Brasil inteiro, foi uma produção recorde, né? Depois, subsequentemente, uma exportação também recorde. Já fazem 2 anos que a gente piorou, né? O ano de 2019 para 2020 já foi um pouquinho mais complicado, e 2020 para 2021 bastante complicado, tanto no início quanto no fim. Então, agora, mas a soja continua crescendo, né? Não, mas a soja, a soja ela tem uma condição boa para isso. Né? Primeiro que a soja ela tolera períodos de seca e se recupera. Né? Lógico, depende, não na fase final, mas até até a floração dela, ou às vezes até mesmo na floração, ela tem uma condição de recuperação. Né? A gente observa isso. Mas o milho não tem, né? O milho, os 30 primeiros dias dele é a formação da espiga, então não dá para sofrer seca ali, né? E depois. É muito mais sensível, né? Ele é muito mais sensível, então a gente tem esse problema. Agora, as empresas estão se preparando, estão jogando lá para frente, estão enxergando que a gente vai ter uma retomada, seja interna ou mercado externo, que é isso que eu queria chegar. Então, você tem uma exportação, parece que recorde esse ano de soja. Né? Sim. Vamos ter o ano passado já foi, né? Cada ano a gente vende um pouco mais para a China. O ano passado começou devagar, porque a pandemia começou lá, mas a recuperação foi muito satisfatória, né? E conseguiu recuperar. E em termos de volume, foi mais um recorde, né? De volume exportado. E para esse ano a previsão porque assim, a China é um país muito grande. Então, mesmo que uma taxa de crescimento não seja tão grande, você tem um efeito sobre o volume muito grande. Imagina crescendo a uma taxa de 6, 7, 8%, né? No primeiro trimestre cresceu 18%, todo mundo ficou, meu Deus. É muita coisa, né? É muita coisa. E os Estados Unidos também crescendo muito, tanto que saiu notícia também dos frigoríficos brasileiros que lá tiveram lucratividade, porque estão vendendo muito, né? Você tem uma represou uma demanda, né? Esse que é o problema. Sim. Você represou uma demanda. E a hora que ela vier de súbito, né, mesmo que a gente fale em 3 ou 4 ou 5 meses, recuperação de alguns setores não são tão rápidas, você não consegue fornecer uma coisa tão rápida. Outro dia a gente estava comentando aqui sobre madeira, né? Então, uma escassez de madeira no mundo. Agora, o eucalipto, o quê? 6, 7 anos para você plantar e colher aqui no Brasil? Né? Como é que você vai oferecer essa demanda assim, instantânea, né? Então, isso que eu vejo que é o assusto. Sim, pode falar. É isso que assim, os fundamentos econômicos falam para a gente. Por exemplo, você tem uma oferta restrita ou uma demanda muito grande.
A oferta não vai responder em meses. Alguns produtos vai levar anos. Então, a tendência é que esses preços continuem altos ainda num período de curto e médio prazo, né? Que tem que dar o tempo de fazer investimento em produção, para poder aumentar a produção, para poder atender essa demanda, ou solucionar esses gargalos, né? Então, exatamente, né? Tudo é um mecanismo, né, que funciona. De ajustamento do mercado, exato. De ajustamento. Aqui, em termos de Brasil, né, vamos falar, a soja, tudo bem, com produção em 134, 135 milhões de toneladas, vamos exportar um monte, vai ter soja para consumo interno e os estoques vão ficar talvez um pouquinho melhores, né? Não dá para saber ainda, mas eu acho que um pouquinho melhores. Ano passado a gente chegou praticamente a zero aqui, né, no Brasil. Os americanos, mesmo produzindo bem, parece que também vão ter um estoque bem reduzido no final do ano, se produzirem bem, né, ainda estão iniciando lá. Assim, falando em segurança alimentar, qual é o risco que a gente tem? Né? Vamos aqui entrar agora um pouco vamos montar aqui um cenário, né? A gente tem realmente um problema no milho mais sério um pouco, soja não é problema, mas em termos de boi é problema, né? Não temos boi está complicado, não acredito que no segundo semestre tenha uma oferta mais forte de boi, né? Pelas informações que chegam, pode ter um consumo maior um pouco. O que você acha que pode, qual o maior desequilíbrio que a gente pode enfrentar, pensando numa situação um pouco mais grave, né? A gente pode ter uma inflação de alimentos, acho que já está ocorrendo, talvez possa piorar. E em termos de estabilidade, né? É que nem eu falei no começo, aqui, né? O gordinho, se passar fome, fica irritado. Mas é a população. Passando fome é complicado, né? Primeiro você tem que estar com a barriga cheia para depois resolver as coisas. Você acha que num cenário assim, hipotético, um pouquinho mais grave, quais são as maiores consequências que a gente pode ter? Porque a gente já tem o problema da pandemia aí, que a gente está precisando distribuir alimento, né? Contribuir Sim. aí para quem pode, para quem está precisando. Sim. Qual o cenário aí mais? Eu acho que assim, a cesta de consumo de alimentos do brasileiro era bastante diversificada, né? Se você for ver, por exemplo, ano passado a gente teve um problema com arroz. Conseguimos aumentar a produção de arroz no ano passado e esse ano novamente tem previsão de aumento, e daí você vê que o preço do arroz já caiu um pouco, o arroz, feijão, né? E aí os hortifrutis também que entram na cesta de alimentação. Então, do ponto de vista da produção, eu acredito que não vai faltar alimento produzido no Brasil para os brasileiros, porque até boa parte a gente está exportando. Eu acho que é muito mais crítico, talvez, se esses brasileiros vão ter renda. Acho que do parte da produção, talvez a inflação deve continuar um pouco mais alta, né? O IPCA, acho que está aí na casa anualizado, está na casa de 6 e alguma coisa, e a meta do governo é 4, né? 4,5 ali para esse ano. Então, você vai ter uma pressão. O que a gente... Hoje eu estava até vendo o valor do IPCA, a variação para março e abril, e você teve já mais acomodada a inflação de alimentos e a inflação de transportes pesando mais no indicador. Então, a questão de alimentos, eu acho que da segurança do alimento, de ter acesso de alimento para uma boa parte dos brasileiros, né, não são poucos, porque veja que quando o governo procurou para saber quem que não tinha renda para dar o auxílio emergencial, ele encontrou 60 milhões de brasileiros em 200 milhões. Então, essas pessoas... É forte. Essas pessoas, você tem produção, mesmo que os preços possam estar aí um pouco mais caros, eu não vou comer boi, eu vou comer frango, eu vou comer ovo, ou eu vou substituir, né, por algum hortifruti. Então, assim, a cesta de produção a gente tem, você tem apoio ao setor agrícola, você vê que a produção está crescendo para a grande maioria dos produtos. Milho, o problema é climático, né?
obviamente vai afetar ali a produção de aves, mas em termos de segurança, eu acho que se for você olhar em termos de políticas públicas, de fato, você tem que olhar mais do ponto de vista de garantir que ele tenha renda para poder ter acesso a esse alimento, que vai ficar um pouquinho mais caro esse ano. Vai ficar um pouco mais caro esse ano. Isso, quanto mais caro ao final, vai depender do clima, vai depender de quanto da produção vai ser exportada, mas vai ficar mais caro esse ano. A gente já sabe o quanto que vai fechar o ano, é que a gente ainda não sabe. Mas tem alimento produzido no Brasil para esses brasileiros. O que falta é renda para eles terem acesso a esses produtos, né? Tanto que quando eles ficaram aí em janeiro e fevereiro sem o auxílio emergencial, então houve toda uma mobilização da sociedade, das empresas, da mídia, fazendo essas campanhas de arrecadação de alimentos para ajudar essas pessoas, né? Porque mesmo que o milho não tivesse subido de 50 para 100, esses indivíduos não teriam renda para estar comprando frango no supermercado, ou arroz no supermercado, né? Então, do ponto de vista da segurança dos alimentos, você tem que olhar políticas públicas para esses indivíduos que não têm condições de comprar o básico, né? Na verdade, mesmo que a matéria-prima desses alimentos fique mais cara, isso não está fazendo diferença para quem não tem renda para consumir. Exato, exato. Acho que essa que é a visão do que nós estamos enxergando. A gente tem essa... Ele não vai comprar 1 quilo de picanha nem se tiver a R$50, nem se tiver 80, porque ele não tem nem R$50 para comprar 1 quilo de picanha, né? Então, eu acho que, assim, é esse olhar que a gente tem que ter, e isso passa por políticas que você... pontualmente, né, nesse momento agora, o que você pode fazer? Transferência de renda mesmo, auxílio emergencial. Ao longo do tempo, como que eu dou condições desse indivíduo ter renda? Então, políticas de educação, políticas de formalização do trabalho, quer dizer, você tem que educar essas crianças para que quando elas cresçam, elas tenham oportunidade no mercado de trabalho. Para esses adultos que já estão no mercado de trabalho, treinamento para que eles possam conseguir vaga, ou na indústria, ou no agronegócio, ou no comércio, que eles possam ir para o setor de serviços. Então, como a gente está em crise desde 2015, você teve ali uma queda acumulada entre 2015 e 2017 de 10% do PIB. E aí, o ano passado, você tem mais 4 e tanto de queda. Quer dizer, num período aí de 6, 7 anos, a economia brasileira caiu demais. Como que você quer absorver pessoas no mercado de trabalho? Exatamente. Sem ter políticas, né? Então, lógico, aqui nós estamos falando do agro, eu estou já entrando numa outra seara. Não, mas eu acho que não, eu acho que nós estamos na mesma seara, porque, presta atenção, educação é base de tudo. Tá certo? É base de tudo. Se a pessoa não tem educação, ela não consegue evoluir, ela não consegue entender o que está acontecendo. Né? Se ela tem educação, ela tem trabalho, ela tem renda, né? E ela pode consumir um produto, se está mais caro ou não está mais caro. Né? Pode ser uma picanha, Exato. Pode ser um colchão duro, pode ser um acém, pode ser o que for. Ela tem a condição de optar por isso. Né? Eu vou comprar isso ou vou comprar aquilo. Eu vou comprar um boi, um suíno, uma ave, não interessa. Mas eu acho que a base é a mesma. Por quê? Porque o que eu vejo acontecer muito são soluções paliativas no Brasil. Né? Então, eu acho que é aí que a gente entra, eu acho que é aí onde a gente casa. Por exemplo, cadê o estoque regulador do Brasil para uma situação que nem essa que nós estamos passando? Não tem dinheiro para fazer esse estoque. Né? Deveria ter. Aí a gente vê acontecer na Argentina, o governo falou, está proibido exportar milho. Quase deu uma revolução lá. Tá certo? Aí, não, então tá bom, só pode exportar 400 mil toneladas e acabou, mas que isso não pode, porque está faltando lá dentro. Então, aí isso são situações paliativas que a gente vê acontecer. Né? Vamos tirar o imposto de importação de milho. Que legal, você vai importar milho da onde? A $6, tá? A 5,80, 5,70. De quem que você vai importar? Quem tem para exportar e a que preço que isso vai chegar aqui? Né?
Então, eu acho que isso também é uma situação paliativa. Eu acho que isso tudo é um conjunto, né, de acontecimentos. Se a gente vai fazer a política de renda para o cara poder produzir, também a gente tem, do outro lado, a política do agronegócio também para entrar em confronto com isso. Ou seja, a gente tem o melhor agronegócio do mundo, em termos de produtividade, de custo da porteira para dentro, está melhorando agora na infraestrutura, mas, porém, você não tem a renda para o brasileiro comer. Vai faltar comida para o brasileiro, daqui a pouco um populista da vida vai falar, está proibido exportar boi, milho, soja ou esquimbal. E você destrói toda a cadeia produtiva interna nossa, né? Que demorou 30 ou 40 anos para ser formada. Então, voltando... Porque agora, você voltando na questão mais empresarial, o preço alto, o preço alto de hoje vai incentivar o investimento na produção. Então, para o governo, ele está sempre num dilema, né? O produtor, o exportador de milho e soja, eles não querem que reduza os impostos de importação, porque vai entrar concorrente aqui e eles vão ter que reduzir. O que acontece com o agronegócio? Às vezes, durante muitos anos, o produtor trabalha pagando ali minimamente o custeio. Ele não consegue fazer caixa, aumentar o seu patrimônio para fazer investimento. Então, quando que faz investimento? Quando você tem momentos como esse, que o preço é extremamente elevado e aumenta a rentabilidade. E esse investimento vai fazer com que a produção futura seja maior que a produção hoje, né? Então, tudo isso tem que ser calibrado. Então, você tem que deixar esse setor também se capitalizar, fazer caixa, se capitalizar, mas ele não pode ser tão alto que ele vai matar os frigoríficos, né? Ou que daí os frigoríficos não vão atender a população lá na ponta, não vai abater, vai reduzir 30% o abate, né? Daí vai faltar produto, vai ficar tão caro que mesmo o pessoal ali da classe média não vai conseguir comprar. Então, na verdade, política pública, eu sempre brinco com os alunos de economia, então, para você colocar esse produto lá para o consumidor, além das políticas para garantir que a oferta desse produto cresça e atenda o consumidor, também você tem que cuidar do consumidor para que ele tenha renda para poder comprar esse produto. Tem que ter equilíbrio nas políticas, né? Então, hoje a gente vê que, assim, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina fazendo um trabalho excepcional de apoio, né? Por muitos anos a gente viu que as políticas acabavam, às vezes o pessoal reclamava muito atendendo os grandes produtores que podem se capitalizar no mercado, que tem um juro muito baixo, e às vezes o pequeno produtor não tinha acesso à linha de crédito barato. Então isso ao longo do tempo... Essa época eu vivi, André, a década de 80, 90, foi pior ainda, era assim, quem tinha dinheiro tinha empréstimo, ou seja, quem não precisava tinha empréstimo a juros baixos. Aí ele pegava aquele empréstimo e aplicava no mercado financeiro e ganhava o dobro, né? Ele nem usava na produção. Né? E quem realmente precisava não tinha esse acesso. Isso eu vivi muito, isso, né? Eu vivi isso acontecer. Então a gente tem ainda esse lado que melhorou muito, né? Muito. E o hortifruti, que é o que está aí na sua tela, é um setor muito dependente do crédito barato. São empresas, são propriedades muito pequenas, familiares, que o próprio dono da fazenda vai lá, trabalha, às vezes, com pouca tecnologia ainda, com a esposa ou com mais um filho, e está trabalhando com produtos perecíveis, né? Que eu não posso estocar como a soja. Então, se houver um problema climático, se houver um problema de praga, ele vai perder tudo o que ele investiu, que até o próprio sustento ele tira da própria propriedade. Então, eu acho que hoje a gente vê até essas feiras do pessoal de orgânicos, né, que são as famílias, produzindo em lotes super pequenos, conseguindo tirar recurso dali
Você vê muitas reportagens, às vezes até esse pessoal doando parte da produção quando não vende, quer dizer, está conseguindo ter renda e ainda está conseguindo ajudar, né, outros setores. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. Esse pessoal pequeno, ele tem um papel muito grande na alimentação, né? Porque a gente não come só soja, milho e trigo, né? Então, não. Acho que a diversificação de produção no Brasil deve ser uma das maiores do mundo, em termos de todos os tipos de alimentos que a gente produz, né, de todas as variedades possíveis, né? Isso que você está falando me lembrou agora de um tio meu, no início da década de 80, ele falou para a gente, assim, ele era bem enfronhado nessa área de comércio, as coisas, ele falou assim, olha, o futuro para sustentar o Brasil são as microempresas, as pequenas empresas, as empresas familiares. Olhando para ele, você tá maluco, cara, né? Naquela época tudo era gigantesco, tudo tinha que ser grande, tudo tinha que ser de volume, e é verdade. Essa transformação veio, né? Primeiro, o que mais chamou a atenção isso foi na Europa, e depois se difundiu, e aqui no Brasil também. Então, são essas empresas. É uma empresa familiar, que você acabou de comentar. É uma empresa familiar. Então, se a gente olhar a pulverização que existe, a ramificação que existe no Brasil com essas pequenas empresas, né, a gente tem uma situação aí bastante interessante para ser olhada. Porque, tudo bem, se a gente falar a soja, é uma estrutura gigantesca, né? É o rei no Brasil hoje, a soja, seguido do milho aí, que estão começando a competir um com o outro. No momento que você tem um problema único, né, de vender essa soja para a China, vamos supor que é o nosso comprador, e aí, eu faço o que com essa soja, né? No momento que você tem uma diversificação gigantesca nas empresas menores, nas empresas familiares, intermediárias, e em outros setores, né, você tem um equilíbrio aí para conseguir fazer isso, né? Não vai acontecer da noite para o dia de ter comprador de soja, mas, enfim, a gente tem que entender que todo esse mecanismo é fundamental, né? É um mecanismo que está sendo construído nos últimos 40 anos aí, né? 40, 45 anos, e isso tudo vem acontecendo, uma transformação que vem acontecendo muito grande. Outra coisa muito importante que você falou é exatamente, quando o agricultor está ganhando dinheiro, você tem que deixar ele ganhar, porque ele sofre muito, ele é cíclico, a indústria dele é céu aberto. Eu vivi isso muito. Então, tinha ano que você tinha dinheiro, você conseguia colocar aqueles empréstimos que estavam ali, estavam sendo adiados, prorrogados, você conseguia pagar, você entrava na safra bem, aí daí a pouco você tem 2, 3 anos muito bons, que é o que vem acontecendo ultimamente, né? A gente tem aí 3 anos aí, de 2018 até mais, até de 2018 para cá, a gente está tendo aí condições muito favoráveis de produção e de preço, né? Um ciclo positivo, é o momento de capitalizar. Daí a pouco vai cair de novo o preço, vai ficar barato, vai ampliar o consumo, vai cíclicos, né? A gente tem ondas que vão e voltam, né? Então, eu acho que por isso que isso tudo está interligado, né? E acho que o investimento é importante, inclusive, para ele adotar tecnologias de produção menos impactantes ao meio ambiente, porque ele está sofrendo com a mudança do clima, né? Então, eu tenho recurso de comprar uma máquina que vai me ajudar a fazer uma agricultura de precisão, de renovar o meu pasto, né? Então, tudo isso ele precisa ter recurso para fazer esses investimentos, né? Porque renova o pasto, não tem degradação do solo. Cuidado com o recurso hídrico. Então, por exemplo, a terra que eu não preciso avançar na minha área de preservação nativa. Então, eu acredito que esse ciclo de preço mais alto, ele deve durar, sim, por um período aí de curto prazo, pelo menos, de curto a médio prazo ainda. Você falou tudo, né? Você só tem depredação quando você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro, você tem conservação, né? Então, tá a história, eu vou ter que deixar de plantar 30 metros da água, número aqui aleatório, mas, né? Mas se eu pegar 30 metros por X metros que eu tenho aqui, quantos hectares eu deixei de plantar? Não posso, né? Não, eu tenho dinheiro, eu posso fazer isso. Aí eu descubro que aquilo traz mais umidade para minha terra, traz um equilíbrio ecológico melhor, preciso usar menos defensivo e cria esse equilíbrio
total. Que né? hoje em dia, por exemplo, você tem a questão dos bioinsumos, então você tem uma área mais que o maior equilíbrio, né, de plantas nativas ali, você acaba tendo os inimigos naturais, que o pessoal da entomologia chama, né? Que são as pragas e fungos que são benéficas para a produção, que vão combater os inimigos de fato da lavoura. E hoje, a gente estava trabalhando com um projeto nessa área de bioinsumos, e em 2012 a gente achava que para a soja ia ser muito difícil, porque são áreas extremamente elevadas, então tinha muito uso em morango, até a citricultura estava tentando desenvolver alguns produtos, e a gente achava que para a soja ia ser complicado. E hoje, depois que teve a invenção dos drones, eles conseguem voar abaixo e pulverizar as áreas. Então, a tecnologia a máquina que foi desenvolvida resolveu um problema ali do uso do insumo. Você consegue usar, e o mercado de biodefensivos, né, desses produtos biológicos, só cresce a cada ano, né? Então, precisa se capitalizar. Então, vou te contar outra passagem que eu tive quando eu comecei a plantar soja. Então, tem um besorrinho que ele tem um ferrão que ele fura a lagarta, aquela lagarta que come a folha da soja, e ele suga ela e morre. Aí foi um cara lá vender, na época era um lançamento, era um grande de um produto, Tiodan. Tiodan mata tudo, né? Mata gente, mata todo mundo. Mas era fantástico, né? Porque tinha aquelas infestações de lagarta, você passava, não ficava nada no ar, né? Bicho nenhum, limpava. E eu perguntei pro cara, pô, mas vai matar esse bicho? Vai. Eu falei, pô, mas esse cara é meu amigo, por que vai matar ele? Não, isso mata tudo. Né? Naquela época você não tinha isso, e eu já fiquei indignado com aquilo. Falei, porra, de brincadeira, né? Aí veio o fungo da lagarta. Né? A primeira coisa que apareceu foi, não lembro o nome aqui do fungo. Então a gente saía coletando na lavoura aquelas lagartas com fungo, batia aquilo no liquidificador e tinha lá uma dosagem de tantos daquele fungo lá para o X de água, tinha que limpar as máquinas de pulverização e usava aquilo então para começar a matar lagarta com fungo. Só que ele só funcionava em ano quente e úmido. Se tivesse uma seca, ele não funcionava, porque o fungo não progredia, Então, aí que tá, né? Agora a gente tem, lógico, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem não só equipamentos para pulverizar esses novos produtos, como a gente tem tecnologia para descobrir esses produtos, né, para a gente poder desenvolver e trazer coisas que são muito mais seguras. Né? Eu sei lá quanto de contato que eu tive com um monte de produtos, rótulo vermelho, rótulo amarelo, e o esquimbal, sei lá que vai ser daqui a um tempo. Até agora não apareceu nada. A quantidade de alergia? Por enquanto tá bem, por enquanto estou bem. Então, vamos ver se não vai dar nada. Mas é isso, é um ciclo muito complexo, né? A gente vê as pessoas falando, mas o ovo está caro, a carne está cara, como é que fica o povo, não sei o quê, mas tem que olhar o outro lado, como é que fica o agricultor? Ele tem fases que é terrível, né? Tem fases que ele é expulso da agricultura exatamente porque ele não conseguiu fazer um caixa coerente pelo clima, pela produção, talvez até pela administração econômica dele mesmo, mas né, esse é o momento que a gente tem que pensar. Eu acho que essa visão que você passou é muito legal, de que tem que ter um equilíbrio dos dois lados. O cara tem que se capitalizar. É muita tecnologia, a tecnologia é muito cara, né? Se eu fosse fazer uma comparação aqui, uma colheitadeira, na minha época, talvez você comprasse com o dinheiro de hoje, aí a gente fazia conta, talvez 5 mil, 6 mil sacas de soja, né? Hoje a colheitadeira deve estar, a soja a 200, talvez uns 10 mil sacos de soja, talvez o cara consiga comprar alguma coisa. Por quê? Porque a tecnologia embarcada é enorme e a capacidade de produção dela por dia, eu não vou falar nem que triplicou, eu acho que aumentou por 10. Né? Porque, e o que ela joga fora, então, nem se diga, né? Diminuiu muito. Uma das coisas, a gente perdia quase um dia inteiro regulando as máquinas
passando e tinha que ir lá no chão e colocar um quadro para a gente calcular, contar grão que está no chão, regula, aumenta vento, diminui vento, abre a peneira, fecha a peneira, aumenta o giro disso, daquilo, né? É uma loucura. Essas máquinas são ferro velho. Hoje você tem máquinas que falam, né? Eu sempre dou exemplo que parecem os robôs do Transformers, né? Dos Transformers. E daqui a pouco vai ter máquina autônoma sem precisar de ter alguém. Então, você veja, o governo é difícil porque ele tem que cuidar de todas as áreas. Ele quer que o agronegócio prospere. Vai crescer, vai adotar tecnologia, vai liberar a mão de obra e essas pessoas vão ficar sem renda. Então, você tem que ter política na outra ponta até para que essas pessoas possam comprar os produtos do agronegócio. Porque se as pessoas não puderem comprar, o agronegócio lá na frente não vai ter para quem vender, ou as empresas não vão ter para quem vender. Então, tem que ter equilíbrio das políticas, né? Você tem que olhar tanto o lado da oferta, quanto os consumidores, os trabalhadores, as famílias. Cuidar muito dessas crianças para que elas possam se desenvolver, para usar essas máquinas no futuro. Se você pensa antigamente, por exemplo, internet, computador, celular, era coisa de gente que tinha muita grana, de gente rica. Hoje é uma necessidade básica. A ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho, e com a pandemia, quantas crianças não puderam estudar porque não tinham computador, não tinham celular, ou se tinha, não tinham acesso à internet, né? Então, quer dizer, o governo tem que cuidar dos cidadãos, então tem que olhar para essas coisas. Obviamente, tudo isso custa, então você tem que ter equilíbrio, né? Aí na distribuição desses recursos para todos os grupos da sociedade. Eu concordo, acho que uma grande transformação que eu assisti, não sei bem para onde migrou essa mão de obra, mas foi o do corte de cana, né? Eu assisti ônibus e ônibus e ônibus de boia fria que iam cortar cana no interior de São Paulo. A gente via lá, então, conforme a região, você escutava, ficava em silêncio, você escutava tim, 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 aquele, todo mundo cortando, o cara ganhava por tonelada e tal. Chegou um momento em que a máquina entrou. Por que a máquina entrou? Porque não existia uma mão de obra suficiente para continuar ampliando os plantios de cana, né? A demanda de etanol estava muito grande, de açúcar também muito grande, e aí, de repente, você não tinha mão de obra suficiente, começou a entrar máquina, porque máquina custa caro, custa dinheiro, custa manutenção, e devagarzinho a máquina foi entrando, depois também começou a se proibir a queima da cana, então é impossível cortar a cana, o volume que era cortado manualmente, né? Você tem que queimar, a não ser que seja realmente para plantio, para semente, né? Usar ela como semente, então ali você não queima, mas é um corte específico, né? E realmente entrou a máquina. Então, nesse momento, teve uma mudança, né, dessa mão de obra. Essa mão de obra foi absorvida em outros setores, né? Até mesmo os setores que produzem essas máquinas que vão hoje lá colher, etc. Então, e além disso, você teve muito políticas de desenvolvimento do Nordeste que fez com que esses indivíduos não precisassem sair do Norte e do Nordeste para vir para São Paulo trabalhar. Então, você desenvolveu polos de produção, a gente tem a região lá de produção de frutas do Vale, por exemplo, que é um lugar que se desenvolveu muito. Você tem produção de frutas no Ceará, você tem uma política, eu estava vendo uma reportagem com os agricultores familiares da região do Norte e Nordeste. Então, essa política de você adquirir a produção desses pequeninos, eles, então, entregam para as escolas, para a merenda, isso fez com que você desenvolvesse esses produtores nessas regiões. E como eles valorizam a questão do produto orgânico, né? Eu vi uma reportagem, acho que foi no Agro Mais, mostrando as famílias, então era indivíduo com a esposa produzindo, e até a questão da pandemia, porque com as escolas fechadas, mas eles têm orgulho de falar, olha, eu produzo
E aí o orgânico você demanda muito mais mão de obra, e ele tinha que entregar lá, então é uma agricultura sustentável. Você está garantindo, além da segurança em termos de quantidade, também qualidade para um produto orgânico, em cidades que têm o IDH ou que têm uma renda que não são tão grandes quanto dos grandes centros, como São Paulo, mas as pessoas tendo quantidade de alimento e em qualidade, porque você fez uma política, que às vezes você não vê tanto como uma política agrícola, mas de incentivo a esses produtores a produzir, garantindo a compra para eles. Então, que você estava falando da política agrícola, se você pensar nos anos 80, início dos anos 90, era ou o governo dava crédito, ou o governo fazia estoques. Então, a partir do final dos anos 90 e anos 2000, essas políticas evoluíram demais, né? E isso proporcionou com que os pequenos crescessem também. Então, a complexidade é muito maior do que só dar crédito e garantir um crédito barato, né? Para você poder produzir mais e melhor. Eu acho que assim, tem muito preconceito, né? Muita gente tem preconceito quando você fala agricultura familiar, orgânico, a gente sabe que tem. Mas ninguém enxerga uma coisa, que grandes empresas, né, nasceram dessa maneira. Exato. Não tenho certeza aqui se eu vou falar que seja Batavo, mas, enfim, a gente tem muitas empresas que são hoje gigantes, até mesmo multinacionais, que nasceram com esse sistema. Porque você começa hoje a ajudar esse cara a produzir o orgânico ou mesmo a pequena produção dele. Independente se é orgânico ou não, ele está produzindo, seja a prefeitura que compre, seja o mercado que ele leva, seja como for a situação. O filho dele assistindo e tendo uma condição de vida melhor, ele se alimentou melhor, ele é mais inteligente, ele conseguiu estudar um pouco, ele evolui esse processo. E esse processo começa a crescer e existe a comunidade, porque eles estão ali, né, numa comunidade. E, de repente, nasce uma cooperativa. Essa cooperativa começa a industrializar e, de repente, vira uma empresa gigantesca, que vai ajudar não só aquela região, mas várias regiões. Eu vi isso acontecer muito de alguns anos para cá, e eu acho que esse também é um ponto onde você consegue inserir a educação de cultura, a educação de administração, de fazer conta, né, de entender o que as pessoas falam, né, que eu acho que o grande problema da política é o que o político fala, né, e a gente entende uma coisa e ele está falando outra. Mas esse é o outro ponto. Mas essa eu acho que a visão. Concordo que é muito difícil um governo num país tão grande como o nosso conseguir equilibrar isso tudo, mas eu também vejo muita bobagem e muitas oportunidades jogadas fora pelo Brasil, e nós estamos entrando numa oportunidade gigantesca agora, novamente, como aconteceu alguns anos atrás, né, praticamente um pouco menos de 10 anos atrás, desse ciclo de preços altos das commodities. A gente pode ter mais 1 ou 2 anos ou 3 anos com esse ciclo muito forte. O Brasil não pode perder isso de novo, em converter isso em realmente coisas duradouras. Em bem-estar social. Em bem-estar geral. Eu acho que, né, em tudo, né, o bem-estar social está ligado a transporte, segurança, medicina... Educação. Saúde, né? Educação é o mínimo. Quando a gente... Eu acho que educação é básico. Se associa numa pessoa bem educada, organizada, o que a gente espera dos nossos gestores públicos, né, é que eles garantam saúde, educação e segurança. É o mínimo que eu acho que para mim, se o governo ficasse só nisso, para mim já estava de bom tamanho. O resto ele fosse só um fiscalizador idôneo,
Não sei se isso é viável, Sim. entendeu? Se ele fosse um fiscalizador, ou seja, ele coloca as regras e modifica. Ele tem que ser um regulador e fiscalizador. Regulador, exatamente. O que ele tem que ele olhar? Ele tem Segurança, que colocar saúde, as regras para garantir a concorrência, para que um setor não se sobressaia exatamente. sobre o outro, e fiscalize para ver se está todo mundo seguindo de acordo. Exatamente. Um gestor de mercado, um gestor, né? Ele vai ser só gestor. Ele vai fazer essa gestão para que não existam abusos nem nada. O que ele tem que olhar? Educação, saúde e segurança. Para mim, é isso que o governo tinha que estar. Fora disso, para mim, ele já é um intervencionista. O resto, ele teria que ser... Para mim, o resto... Liberalismo econômico na veia. Para mim é isso. O governo é isso, não é mais do que isso. André, uma hora de programa aqui, batemos papo aqui, já saímos do... Começamos a falar de produção agrícola, falamos de crédito, falamos de produção orgânica. Está tudo interligado. E é isso. O que a gente tem que entender, eu acho que hoje a sociedade brasileira, até por conta da crise, o orçamento apertou. Então, não vai mais ter a mesma quantidade de dinheiro para todo mundo. Então, os grupos estão brigando porque que ninguém quer abrir mão do seu para beneficiar o outro. O que a gente tem que entender é que a sociedade, para o PIB crescer, para o Brasil prosperar, os 200 milhões de brasileiros têm que prosperar. Então, se só um setor prosperar, o Brasil não vai se desenvolver. Está tudo interligado e a gente precisa cuidar das pessoas, porque lá na ponta, quem vai adquirir os produtos do setor produtivo são as pessoas, são os indivíduos, são as famílias. Quem paga a conta? As famílias. Nós que pagamos impostos numa carga tributária que hoje está superior a 30% de tudo. Exatamente. Que a gente gera de riqueza. Esse que é o problema, sabe? Então, é isso que a gente tem que entender. Quem paga a conta somos nós. Então, se precisa fazer uma reforma estrutural no Brasil, ela tem que ser feita. Por quê? Porque você vai pegar o nosso PIB e multiplicar por 3, por 4, por 5, por 10. Por quê? Porque mas ela tem que ser feita, tem que ter muito bem pensada, muito estudada, para ser feita com muita responsabilidade, para não criar um elefante branco ali na frente. Você acha que vai resolver um problema e vai criar vários outros. Exatamente. Por quê? Porque você começa a ter núcleos, que você mesmo comentou, e você começa a ter núcleos que não querem abrir mão de certas coisas. Né? Se abrir mão para que possa ter uma equalização desse sistema todo, a gente vai para cima, a gente vai ganhar dinheiro, o Brasil ganha dinheiro, e aí a situação é totalmente diferente, o Brasil muda de patamar. Enquanto núcleos, sejam eles políticos, empresariais, do executivo, de funcionalismo, seja do que for, enquanto esses núcleos estiverem brigando e se batendo e não quero abrir mão disso, de aquilo, a gente não vai para nenhum. Todo mundo perde, né? Todo mundo perde, concordo com você. Não é fazer uma reestruturação de qualquer jeito, é fazer uma reestruturação que seja realmente alguma coisa que seja plausível e que realmente traga benefício. Né? Não adianta fazer aí... Né, só para fazer, para falar que fez a reforma. Mas... Agora eu vou fugir mais ainda do assunto, mas fizemos uma reforma previdenciária que economizou 800 milhões por ano. Né? Não economizou ainda, vai economizar ao longo de 10 anos. Isso, em 10 anos vai ser, sei lá, 8 bi. Aí o TCU faz um levantamento e descobre que 1,9 bi por ano, ou seja, o dobro do que é economizado por ano na reforma tributária, é pago indevidamente para funcionário que morreu, para funcionário que não existe, para não sei o que. Né? É muito, apesar assim da gente ter, é tecnologia que vai ajudar a gente, né? E transparência nas contas, transparência nos gastos. Porque é muito fácil você desviar o recurso, né? E fraudar o ente público.
Eu lembro, há uns anos atrás, saiu uma matéria que acho que um estagiário do INSS tinha desviado, sei lá, 1 milhão. Falei, nosso estagiário, que não tem a senha, as principais senhas, que não tem acesso a nada, conseguiu desviar 1 milhão, 1 bilhão, não sei, era um valor, para um indivíduo como eu, era uma coisa exorbitante. Você imagina quem tem a chave do cofre. Pois é. Então, esse é o problema. Mas eu acho que tudo está ligado exatamente, voltamos basicamente à educação, transparência e acesso de informação. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa já dar um checkmate nessa área política e executiva, né? Eu acho que aí é um caminho bem importante que se faça isso. Para cada vez mais uma gestão responsável, né? Responsável, né? Porque aí você tem esse retorno para a população tem renda, consome. Consome, as empresas consome tudo, consome alimento, consome produtos duráveis, não duráveis, enfim, tudo. Vai no resort, vai fazer massagem, vai para Disney, né? Que nem diz lá o nosso ministro da Economia, vai para Disney, vai para Disney. Mas outra coisa, ele faz poupança, né? Um país só é rico quando ele tem poupança. Então, ele aplicar dinheiro, ele aplicar na renda fixa, na renda variável, né? Ele aplicar neste mundo também é fundamental. Então, ter juros baixos, você poder aplicar em renda variável, você poder aplicar em renda fixa e você aplicar no seu bem-estar, né? Ter casa, ter carro, ter moto, viajar, se alimentar bem, de uma maneira saudável e daí para fora. E a questão da monetária hoje, graças aí a todas as políticas desde o Plano Real para você ter uma moeda mais estável, para você acumular reservas. Então, tudo que foi construído nos últimos anos permite que hoje a gente possa interagir com o mercado internacional, né? Então, se o juro está baixo lá fora, a gente pode se permitir ter um juro baixo aqui também, porque você tem um risco menor e tem uma garantia, você dá uma garantia para esses investidores estrangeiros de que, olha, eu tenho aqui um volume muito grande de dólares, pode vir investir aqui, que quando você precisar sair, você vai poder converter o real em dólar para poder ir embora. Né? Então, eu tenho as reservas para poder fazer sua conversão, né? Exato. Então, isso faz com que a estabilidade monetária seja... ajude, né, nessa estabilidade. Daí, se ele não sai, o dólar também não sobe tanto, não vai causar inflação de custo, de frete, de energia. Exato. E aí, tudo isso acaba ajudando também o país, porque né? Você exporta soja, você exporta milho, entra dólar, né? Você cria um equilíbrio entre o que entra e o que sai, ajuda a ter o caixa, aí tem a exportação da indústria, da agroindústria, também que entra, aí tem a importação, vai criando um equilíbrio entre tudo. Você tem um caixa, o que nós temos hoje? 340, 350 bilhões em caixa, quer dizer, o cara pode vir aplicar o dinheiro aqui, seja a longo ou curto prazo, que ele sabe que ele vai conseguir converter e ir embora. Isso dá credibilidade para o país, começa a abrir um monte de porta. O que a gente não pode destruir é o que nos custou muito caro, que foi o Plano Real, em 1994, para mim custou caro pra caramba, né? Então, de 94 para cá, a gente tem que pensar que toda essa conversão, e não destruam isso, pelo amor de Deus, né? Então, aí passamos... Essa garantia de estamos você ter... muito perto aí de um barranco, mas eu acredito que a gente vai conseguir escapar dessa e ficar melhor a situação em geral. Não podemos perder Na minha isso. aula de hoje, eu estava mostrando para os meninos, a inflação acumulada em 1994 foi de 942% no ano. Quase 1000% em 94, quando a gente já tinha o Plano Real e já tinha... ali estava domando. Hoje você tem uma inflação de 5%, 6% ao ano, todo mundo acha um absurdo. Mas a gente teve inflação que chegou a quase 2.000% ao ano no início da década de 90. Num ano, imagina como isso... Em março de 90, o Banco do Brasil me cobrou uma correção monetária da inflação do mês, que o mês foi 90, ele me cobrou 82%. No mês. Acumula isso no ano. No mês, entendeu? Que foi quando
o Collor entrou e deu o tiro de prata dele que ia acabar com a inflação. Congelou a conta de todo mundo e virou uma bagunça. Em 3 meses acabou tudo. Mas não interessa. Então, essa estabilidade monetária foi conseguida. O recado que fica, a estabilidade monetária foi conseguida a duras penas. Temos que preservar. Muito, porque assim, em 94 entrou o Plano Real, a gente comprava $1 com 80 centavos, eu vendi soja a $10, recebi R$8 por um saco de soja. Só que os nossos custos tinham sido lá atrás, no ano anterior, com o dólar lá em cima, era uma situação muito complicada. Vendi milho a R$5 na safrinha seguinte. Tá? Então, isso custou um patrimônio para nós altíssimo. Então, quando o cara fala, se o milho passar de 100 quebra, não quebra, porque ele era 5 e está 100 hoje, ninguém quebrou. Ficou pelo caminho, realmente, quem às vezes fica pelo caminho por consequências do próprio mercado, o mercado é assim, né? Mas faz parte, ou porque realmente não soube pôr na ponta do lápis e fazer a conta certinha. Então, isso custou muito caro e isso custou patrimônio, capital nosso, patrimônio humano nosso, né, de trabalho nosso, custou muito caro. E o setor produtivo, não, isso que você está falando olha, o setor produtivo, ele não consegue nem saber quanto que vai ter de custo amanhã. Não tinha. Ou no mês que vem. Imagina assim, 6 meses, que é um período entre safra, você... Assim, como a gente sobrevivia com inflação tão alta, tá? E que me apavora hoje, chama indexação. E a gente teve a tal da TR, e a TR não acabou. Isso que me incomoda. A TR está aí. Ela é 0, mas ela está aí. Isso é um sinal... Está adormecida, mas está aí. Está de bela adormecida. Não foi extinta. Mas pode acordar a qualquer momento. Exatamente. O que me preocupa no Brasil, em termos de inflação, é que as indexações não foram extintas. Né? Aí você vê o IGPM na casa de mais de 30% ao ano e você vê o governo falar que ele vai mudar o IGPM, porque o IGPM é do aluguel, é de todos os contratos, ele vai achar um novo indexador para não ficar tão caro. Pô, resolve o problema do Brasil e não fica mudando o indexador. Então, indexação é o grande alimentador da inflação. E meu pavor está exatamente aí. A hora que você começar a indexar, tudo era indexado. Ou era dólar, ou era TR. Passar para o locatário esses 30%? Não vai, tem muito imóvel. Bom, vazio. Não sei. Isso é uma questão de negociação, né? Mas também não... Né? Só que não é só... Assim, o governo tem que ficar de olho, mas só não deve interferir dessa maneira, mudando a regra no meio do jogo, né? O IGPM leva o quê? O IGPM não é só aluguel, é plano de saúde, contratos comerciais, é uma porção de coisa. Então, como é que você abre mão de uma coisa por outra? É muito complicado. Mas, Andréia, 1h12... Até amanhã. Tá? Vamos encerrar aqui. Pode... Aí te dou um espaço aí para uma despedida, para eu poder encerrar o programa aqui. Foi um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação aqui, para a gente bater esse papo delicioso aí, que passou aí por toda a parte econômica e um pouco social também, que tudo faz parte, política, né? Nesse programa. Política de economia agrícola, afinal de contas. Exatamente. Fica à vontade. Eu agradeço o convite. Eu confesso que, assim, na hora eu falei, meu Deus, vou ter que falar, tô até aqui com a colinha, cheia de números. Mas, enfim, eu já estou lá na Exalc de quando eu fui fazer o mestrado já desde 2004, então há mais de 15 anos. Hoje, atuando como professora do departamento das disciplinas quantitativas e como pesquisadora do CPEA na área de macroeconomia, né? E com mais ênfase em comércio internacional de produtos agroalimentares. Mas a gente acaba interagindo muito com todos os setores e, assim,
É um privilégio estar na Exalc, é um privilégio a gente estar no dia a dia com os nossos agrônomos, que foram responsáveis por toda essa transformação tecnológica, que desenvolveram os bioinsumos, que ajudaram a desenvolver as máquinas, que desenvolveram novas sementes, que desenvolveram novas formas de manejo. Às vezes é só, olha, atrasa um pouco, ou coloca a palha, tira a palha, né, a água. Então, assim, a gestão da propriedade ali, técnica, que é o manejo, e a gente, como economista da área agrícola, a gente tem trabalhado sempre em conjunto com eles para ajudar o produtor a fazer a gestão do seu negócio. Então, além de preços, a gente acompanha custos, a gente acompanha mercado, e a gente procura sempre fazer uma análise aí, tentando entender o momento da economia, os fundamentos da economia, para tentar ajudá-los sempre em prol do agronegócio, em prol da economia brasileira, colocando toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento em prol aí da prosperidade do agro e do país como um todo, né? Atuando tanto aí ajudando os produtores, como na educação dos nossos meninos, e para que eles sigam em frente com cada vez mais conhecimento, com cada vez mais ferramentas para ajudar no desenvolvimento do Brasil. Isso aí. Então tá, muito obrigado. Falou tudo, nem vou falar mais nada aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para o CPEA, parabéns para a Exalc. Né? Conheço já há muito tempo, tenho um primo meu que é formado aí na Exalc, em agronomia, e eu conheço, então, tive um contato próximo bastante, e eu pego muitos dados daí, né? Tanto do CPEA quanto da Exalc. Acho que tem muitos dados muito positivos que ajudam muito. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua dedicação aqui, e parabéns pelo seu trabalho. Vou ficando aqui, vamos encerrando aqui mais um de grão em grão, né? Com essa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje. Não se esqueça, sábado que vem, novamente estamos aqui, todo sábado às 10 horas da manhã, no canal da Liberta Investimentos, no YouTube para você. Até logo, até a próxima. Até mais!